A nossa meditação hoje é em Lucas 24, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E entrando elas muito aterrorizadas, e estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Então, observe aqui que as mulheres chegaram lá no sepulcro. E aí os anjos anunciaram que ele não estava porque procurava o vivente entre os mortos. Elas esqueceram daquilo que Jesus ensinava constantemente, da sua morte e da sua ressurreição. Mas quando elas chegaram e contaram, os discípulos não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirado consigo aquele caso. Olha só. Pedro foi lá, ouvia todos os dias o Jesus anunciando a sua morte e crucificação, mas eles não acreditaram. Imagine os seres humanos de hoje. Eles que estavam com Jesus, viviam com Jesus, caminharam com Jesus, o período que Jesus aqui estava anunciando a salvação. Eles não acreditaram. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando-se a si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E eles lhe disse: que palavras são estas que, caminhando, trocam entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais das autoridades, dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha aqui, nem eles... Aqui eles estavam indo a Emaús lá, lamentando o ocorrido com Jesus. E o próprio Jesus aproxima-se deles, mas eles não o reconheceram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora tudo isto é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem-se que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim
como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: honestos e tardes de coração, para que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para longe. E eles o congregaram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, conheceram a ele e reconheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para com os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Então, olha só, eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Porque eles conheciam, naquele momento Jesus abriu-se os olhos dele e eles reconheceram. E Jesus desapareceu. Não é diferente de hoje, que os profetas estão pregando a palavra, os meios de comunicação estão pregando, estão lançando a semente do evangelho e muitos estão cegos espiritualmente. Muitos até dentro das igrejas estão ali, mas estão cegos espiritualmente. O caminho de Emaús. E Jesus ressurreto andou com esses 2 homens no caminho de Emaús e eles sequer o reconheceram. O desânimo e a falta de entendimento bíblico sobre a maneira como Deus opera impedem o reconhecimento espiritual do avivamento. Muitos deixam de experimentar um relacionamento profundo e íntimo com Cristo, quando Ele está bem à frente deles. A única coisa que remove essa cegueira é o partir do pão da palavra e o beber da taça da comunhão. Corações legárticos, enganados pelo raciocínio intelectual, enfraquecem a fé na inspiração divina do avivamento. O testemunho inicial da verdade do avivamento, manifestado por um ardor interior do pensamento e da emoção, permanece abafado até que o espírito humano seja despertado pelo partir do pão da palavra. Olha só. É o partir do pão da palavra, porque muitos estão dormindo espiritualmente dentro das igrejas. Muitos estão lá fora, doentes da alma, mas não querem Jesus. Não querem abrir o seu entendimento para a palavra. Não quer tirar o tempo para meditar na palavra. E Jesus está voltando. E nós temos que estar atentos aos sinais que estão acontecendo. Porque Ele está voltando. Olha só. Quando eles, os 2 que iam caminhando para Emaús, quando Jesus, olha só. E aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Foi naquele momento do partir do pão que eles reconheceram que era Jesus. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quanto nos abria as Escrituras? E ali, automaticamente, eles voltaram para onde os discípulos estavam. Os 11 estavam juntos. Então, que você venha meditar nessa palavra de hoje. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a palavra, para buscar o entendimento na palavra, porque Jesus está voltando. Se você se distanciou do Senhor por algum motivo, volta, reconcilia-te com o Senhor. Você que ainda não deu um passo para Cristo, dá um passo para Cristo. É hoje,
Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. E Jesus está voltando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira de paz e de bom trabalho.